Bom, gente, primeiro a minha homenagem. Vida longa ao André Mendonça. O grande homem, gente, é aquele que está lá na hora que a coisa acontece e não se dobra. E parodiando o Kipling, é o que mantém a calma quando todo mundo ao seu redor já perdeu e o culpa. É o que continua crendo em si quando estão todos duvidando. É o que, sendo odiado, sempre ao ódio se esquiva. E é o que entre a plebe não se corrompe e entre os reis não perde a naturalidade. Você é o cara, André Mendonça. Meu respeito. Ponto 2. Vamos para os fatos, gente. Estamos sabendo agora que tem duas polícias federais. E uma delas ainda serve ao Brasil e à justiça. O André Rodrigues, ex-chefe de segurança, ex-guarda-costas, né, que não é tão ex assim, está lá na França com Lula. Eles não se desgrudam, gente. Foi por acaso que a operação contra o PT rolou enquanto ele estava fora? Na semana seguinte, a segunda delação do Vorcaro rejeitada? A Polícia Federal do Andrei dizia que rejeitou porque não tinha novidade. O Vorcaro e o entorno do André Mendonça ali diziam que foi porque tinha novidade demais. Pois é, cara. É assim que está o Brasil. Seja como for, a partir de agora, vai ter duas coleções de celulares e outros eletrônicos aí, aos quais dar acesso à imprensa que quiser ter esse acesso. O jornalismo de acesso, gente, passa a ter duas fontes diferentes. A conversa que vem vindo já está mais ou menos cantada, né? Investigação até o fim, doa quem doer. Um amigo galego, se for o caso, né, vai para o sacrifício de boa, quadro disciplinado que ele é, porque diante da perspectiva de perder o poder e aí sim ter toda a podridão exposta e definitivamente punida, nenhum valor mais alto se levanta. Mas vai chegar até aquelas reuniões secretas com Lula em pessoa? Vai chegar aos telefonemas e as mensagens que rolaram entre aquelas 45 reuniões com o Banco Central do Galípolo? Ou será que o Toffoli e o Gilmar vão fazer aí mais uma faxina, né, pondo tudo sob sigilo, trancando aí tudo na gavetinha deles? E será que ainda dá para fazer isso, sem sujar definitivamente a barra da campanha do pai de todos eles? Gente, o fato mais triste é que precisar nem precisa, diante de tudo que já se sabia. A verdade é que nada do que se revelou hoje, salvo aí os detalhes, as palavras trocadas e os valores embolsados, é novidade. E isso nos põe diante da questão de fundo. O Brasil está mergulhado numa síndrome de imunodeficiência moral adquirida. E essa epidemia só pode ser detida pelo jornalismo real. Não é por acaso, gente, que o jornalismo real é dito o quarto poder da República. Ele é isso de fato. Não tem substitutivo para a função vital que ele exerce. Sem ele, a democracia morre. E não confundir o jornalismo real com o jornalismo de acesso. Quando você lê no jornal ou ouve na televisão que ele teve acesso a essa ou aquela denúncia, isso é a verdade literal. O jornalismo de acesso, gente, é velho como o PT. É uma daquelas excrescências a que o Brasil acabou se acostumando nesses 40 anos de petismo. Muita gente aqui, a maior parte dos brasileiros, nunca viu outra coisa. Acha que isso é o normal. Mas quando eu comecei no jornalismo, não era assim. Eu vi essa doença começar. Primeiro, o PT tomou o sindicato dos bancários e com isso surgiu o que na nossa época se chamava nas redações o PT-POL, né, de polícia, a polícia do PT. Eles fuçavam as contas do Brasil inteiro
e davam acesso aos jornalistas só aos podres de quem interessava destruir. Né? E com isso construíram aquele falso mito do PT como o monopolista da ética na política. E foi por aí, gente, que começou a morrer o jornalismo real. É válido divulgar o que quer que venha das fontes, né? Mesmo das fontes obviamente interessadas numa determinada denúncia, desde que essa denúncia seja de interesse público. Mas é desonesto parar por aí. É desonesto parar só no que as fontes põem na boca do jornalista, que ela escolhe para isso, com a desculpa de que a fonte não disse mais do que isso. É desonesto se deixar docemente constranger pelo limite que interessa a fonte impor a cada história. É desonesto se deixar usar pela fonte, enfim, e isso não é fazer jornalismo, é portar voz, fazer só o que mandar para frente, só o que a fonte põe na boca do jornalista é literalmente portar voz, não é fazer jornalismo. Cara, não devia ser preciso que um André Mendonça furasse essa censura para a imprensa falar tudo que ela está dizendo hoje. Nada do que foi revelado hoje é novo. Devia ser o contrário. A imprensa que tinha de ter obrigado o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, qualquer Polícia Federal, a tratar de restabelecer a verdade e de fazer justiça. É o jornalismo real que cabia arrancar a verdade e exigir justiça deles, confrontando esse pessoal com cada pista aberta, não deixando barato nenhuma verdade dita pela metade, não se permitindo levar mentiras adiante sem expor essas mentiras como aquilo que elas são. Deixar isso rolar como vem rolando, gente. Fingir que esse Supremo Tribunal Federal não é o que notoriamente ele é, né? O mundo inteiro sabe disso, a imprensa do mundo inteiro sabe disso, e a imprensa brasileira ainda não sabe. Isso sim é traição à pátria. Hoje, gente, nós estamos tendo a prova, mais uma vez, ainda que pelo lado negativo, né, de que a cura do Brasil começa pela cura da imprensa. E sem ela, nós só vamos daqui para muito mais para baixo.